Paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos esperar o pessoal se conectar aí. Mais um dia, nós estamos aqui com nossa live, né? Tem virado tradição aí na segunda-feira, a hora da palavra. A hora da palavra tem virado tradição a partir das 6h30. Nós já estamos ao vivo toda segunda-feira aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Você que for entrando aí, já vai dando um joinha aí, vai compartilhando. É de suma importância que você compartilhe para o maior número de pessoas que você puder, porque o nosso intuito é fazer com que a palavra de Deus seja pregada a todos os povos, a todas as pessoas. Então, quanto mais você compartilha a palavra de Deus, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo que é transformador, que é a palavra de Deus. O pessoal já vai chegando. Hoje nós teremos a presença do nosso querido presbítero Andrei Marques. Andrei Marques já tá aí, vamos já tá chamando ele. Já está chamando ele para estar conosco. Glória a Deus. Está conectando. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Estamos com a nossa live, a hora da palavra. Estamos... Tá entrando. Graça e paz, meu querido. Paz, graça e paz, tranquilo? Tranquilo. E aí? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Tá com um pouco de eco só. Tá um pouco de eco? Tá. Tá repetindo as falas toda hora. Pessoal que tá entrando aí, dê um feedback pra gente aí como é que tá saindo o som. Se tá dando para ouvir, se precisa melhorar. Hoje nós estamos com um tema bem interessante, um tema bem gostoso de falar, vivendo o meu chamado. Conversa com o povo aí, Andrei. Chama o povo aí para live aí. Bora, pessoal, compartilha aí o máximo possível aí com os amigos que hoje a live vai ser de suma importância. Um tema muito importante. Para quem tem dúvidas sobre o tema, né? É um tema de muita importância. Porque às vezes você perde tempo fazendo algo que Deus não te chamou. E isso é um grande perigo. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão entrando, vão compartilhando aí, deixando o seu like, né? Já vamos entrando. Porque quando começa a falar da palavra de Deus, a gente começa a ir profundo, e 1 hora se torna pouco tempo. Então nós já vai começar a entrar no assunto aqui. Como foi falado na última live com o pastor Hermes, pastor Edivaldo, foi falado acerca dos 5 ministérios. Dos ministérios, né? Alguém lembra aí quais são os 5 ministérios que foi falado aí? Ó, o Vitor. Será que eles lembram? Grande Vitor. Será que você lembra dos 5 ministérios que foi falado? Vamos lá. É difícil a gente falar dos 5 ministérios sem a gente mostrar a nossa mão, né? Nossa mão, a gente aprendeu. Os 5 ministérios tá aqui, ó. Na palma da mão. Vamos lá? Verdade. Ministério apostólico, o ministério de profeta, ministério de evangelista, ministério de pastor e o ministério de mestre, doutor da palavra. Você que está com a sua Bíblia aí, abra ela conosco em Efésios,
capítulo de número 4 e versículo de número 11. Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 11. Olha o que diz aqui. E ele mesmo... Vamos acompanhar. Diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Andrei, uma coisa interessante aqui, nesse texto, estava vendo aqui agora, é que o ministério não é pra gente. Olha para você só. O ministério não é para nós. O ministério é para edificação do corpo de Cristo. Então você que tem aí... Pode falar. Então, se não é para nós, se é para edificação, do corpo de Cristo, nós não podemos fazer o que queremos, então. Oh, com certeza. Igual você falou no começo da live. Porque tem pessoas que falam que não canto bonito, mas eu canto para Deus. Como é que faz com esse tipo de pessoa? E ela não é chamada para cantar. O ministério dela é outra coisa. Mas ela quer cantar, insistir em cantar. Como é que faz com esse tipo de gente? Então, aí é a questão, né? Tem os dois lados da moeda. A Bíblia fala que quem não quer, em outras palavras, né? Aquele que tem o chamado e não quer exercer o ministério, Deus levanta quem não é para exercer. Sabe por que existe muita pessoa que está cantando desafinado e o fogo está descendo? Porque tem muita gente que canta afinada, mas não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus. Aí complica, né, André? É forte. Mas é importantíssimo isso, né? Nós vemos um homem que foi chamado para pregar, Jonas, mas ele negligenciou esse chamado. Era para ele ir para a terra de Nínive. E Jonas pegou um barco para outro lugar. Então nós vemos a importância de viver o chamado de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós vivemos o chamado de Deus nas nossas vidas, como disse aí em Efésios, como Paulo fala com os irmãos, é para edificação do corpo da igreja. E quando nós vivemos o chamado de Deus, nós libertamos pessoas. Nós alcançamos pessoas. Pessoas são curadas. Pessoas são restauradas. Pessoas são renovadas. Veja que Jonas, ele foi designado em Jonas. Um vai dizer que era para ele ir para Nínive. Pregar a palavra para porque Deus estava a fim de ganhar aquele povo. Mas ele pegou o caminho de Tarso. E aí, Deus colocou uma grande tempestade no meio do caminho daquele barco. E Jonas teve que pular do barco. Senão iria ficar feia a coisa. Às vezes as pessoas estão vivendo grandes tempestades. E não é nem o inimigo que está colocando. Às vezes é o dizendo, levanta do porão aí. O que você está fazendo aí, cara? Precisam ser alcançados por tua palavra. Pessoas precisam ser alcançadas pelo teu ministério. E às vezes está dormindo lá. No porão do barco. Cheio de tempestade em volta dele e ele não está entendendo. E não é nem o inimigo, às vezes ele até ora para Deus, mas é o próprio Deus que levanta para ele se tocar, para ele se alinhar ao ministério, ao chamado. O próprio Paulo fala em Efésios que Deus criou todas as obras para nós andar.
E quando nós andamos fora do propósito de Deus, nós estamos andando fora das boas obras. Nós estamos andando fora das boas obras. Quem não faz boas obras, automaticamente está reprovado no reino de Deus. Olha você só que... Fala mais um pouco. Que coisa importante, né? Como nós vemos aqui, os ministérios foram criados para a edificação do corpo de Cristo. Mas sim, Jonas, igual você falou, Jonas ficou... O ego dele falou mais alto. Porque a Bíblia fala, eu vou pregar para esse povo, sabendo que esse povo é um povo sanguinário. Medo, na verdade, né? Sabendo que esse povo é ruim, esse povo é sanguinário, e Deus é misericordioso, Deus vai salvar esse povo. Não vou pregar não. Ele queria fazer a obra de Deus, mas ele queria também satisfazer o ego dele. Pregar só onde que quer. É verdade. O grande problema, Andrei, eu aprendi isso aí com nosso pastor Edivaldo, que a gente quer pregar as maiores mensagens, nos tempos grandes. Quando Deus quer dar grandes mensagens em lugar que ninguém dá valor. É verdade. Eu imagino que Jonas queria pregar só para quem sabia, quem era inteligente na palavra, mas sim, Deus tinha um propósito lá com quem era desacreditado. Forte. Desde que aconteceu isso também com João Batista, né? João Batista. Ele viveu um tempo. A Bíblia diz que ele era nazireu, consagrado. Ele iria preparar o caminho. Ele era somente batizar o Cristo e seguir Jesus. Ele teria cumprido o propósito dele. Mas ele batizou Jesus. Continuou batizando. E ainda saiu do deserto e foi pregar no palácio. Deus não queria isso para ele. Para onde ele perdeu a sua cabeça. Muitas pessoas morrendo espiritualmente, por estar fazendo aquilo ministerialmente, não espiritualmente. Ministerialmente, por estar fazendo aquilo que Deus não chamou. Pera aí, Léo. Fala um pouco que eu vou pôr o fone aqui. Põe aí, tá tremendo aí. Tá tremendo aí sua tela aí. Então, os irmãos que estão nos acompanhando aí, o primeiro ponto a se colocar aqui é que o seu chamado, o seu ministério, não é para satisfazer o seu ego. O meu ministério não é para satisfazer as minhas vontades. Olha o fariseu. O fariseu entrou aí, André. Natalício Cândido. O nosso ministério não é para satisfazer as nossas vontades, mas sim fazer a vontade de Deus, para que vidas sejam alcançadas. Seja trazendo isso dores para nós, tristeza para a nossa vida, ou não. O que importa é fazer a vontade de Deus. É muito forte. Melhorou aí? Melhorou, agora tá melhor. Tá melhor aí, Natalício? Grande Natalício, homem de Deus. Homem de Deus. Vamos marcar um dia para a gente fazer uma live com o Natalício também. Glória a Deus. Então, irmão, é muito importante você ter isso na sua mente, no seu coração. Você primeiramente precisa saber o porquê que você foi chamado. O porquê que você está nessa terra. Qual é o desígnio que Deus tem para a sua vida.
E depois saber que esse chamado não é simplesmente para você se satisfazer, porque o nosso galardão não é nessa terra. O nosso galardão é no reino dos céus. Amém? Léo, lê para nós Gênesis 12. Lê para nós Gênesis 12. Nós vamos ver um homem que foi obediente, obediente ao chamado de Deus. Posso ler? Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. Versículo 1. Verso 1. Pode ler. Verso 1. Pode ler, Edu. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até aqui, André? Leu 3, verso 3 também. Leu 3, verso 3 também. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá com eco, Léo. Segundo o pastor Hermes. Por que será, hein? Acho que é a internet. Por que será, hein? A internet está travando um pouquinho. Calma aí, deixa eu ver. Que tal os dois celulares? Glória a Deus. Com eco? Tá os dois celulares com eco? Aqui também está com eco? Estamos com problema técnico aí, eles não conseguiu ainda contratar os pessoal do áudio aqui. Oh, meu Deus. Aí, não. tá melhor? Melhorou, não sei não. Aí, ó. Vai, destrincha o texto aí. Tá travando um pouquinho. Então, Deus falou para Abrão. Ele era Abrão, não era Abraão. Ele era Abrão, não era Abraão. Pai de um povo. Abrão, pai de um Ele ia se povo. tornar Abraão. Ele ia se tornar Abraão, pai de uma nação. Nós vemos aqui que Deus fala para ele. ele não estava vivendo o chamado dele. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então nós vemos que o primeiro ponto para quem quer viver o chamado de Deus é sair do lugar de conforto. Sair do lugar do conforto. Abraão tinha tudo na casa do seu pai. Seu pai era riquíssimo. E lá ele tinha tudo. Era o lugar de conforto de Abraão. Mas Deus não queria Abraão naquele lugar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes viver o chamado de Deus não vai ser confortável para gente. Veja que Cristo fala para os discípulos em Mateus 16, 24, dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem, o Filho de Deus, há de vir na glória do seu Pai. Ele há de voltar com seus anjos, e como você falou, e dará a cada um segundo as tuas obras. Então nós vemos que viver o chamado de Deus não é nada fácil. Você precisa negar a si mesmo. Que é difícil. Não fazer o que eu querer. Falar como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Tomar a cruz é o chamado. Não é o teu marido.
der trabalho. Filho aí que você fala, não tem que carregar essa cruz. Você fala, tem que carregar essa cruz. Não tem nada a ver com isso, irmão. Não tem nada a ver com isso, irmão. É o teu ministério, o teu chamado. Veja que Jesus ele traz uma tipologia da cruz porque ele nasceu para morrer. Nem Paulo fala que em Filipenses, capítulo de número 2, verso 5, e ele fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas ele se vestiu em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homem, reconhecido de figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou sobre maneira, lhe deu um nome para que o nome de Jesus dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Então nós vemos que tomar a cruz é o chamado. Seguir os passos de Jesus. Né? Ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. E Jesus não fez a sua própria vontade. Ele saiu do lugar de conforto que era a casa do Pai, que era o céu. Ele era uma divindade, ele mesmo sendo Deus, Paulo fala. Ele era uma divindade, ele mesmo sendo Deus, usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Ou seja, saiu do lugar de conforto. E veio resolver um problema na terra. E deu para nós o direito de ser chamados filhos de Deus e herdeiros do reino. Graças a Deus, as portas do reino foram abertas para nós. Ele nos deu novamente o direito de ser chamados filhos de Deus. Entendeu? Então nós vemos que não é fácil ser chamado de Deus. Primeiro ponto, sair do lugar de conforto. Por isso que ele chamou Abraão. Sai do lugar de conforto. Por isso que ele chamou Abraão. Do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, Abraão não sabia nem para onde ia. Isso se chama o quê? Fé. Interessante. É o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas se confia, mas sabe que vai acontecer. Isso é fé. Pode falar um pouco. Ana continua. O interessante, o Andrei, é que às vezes a gente fica a vida inteira fazendo algo e Deus quer que a gente faça algo específico em um determinado tempo. Por exemplo, o chamado de Cristo. Jesus ficou 30 anos se preparando para o ministério. Sim. 30 anos se preparando para o ministério. E o ministério dele foi 3 anos e meio. Sabe qual que é o problema? 30 para 3, 10%. 10%. Sabe qual que é o problema? Que muita gente chega hoje na igreja, já quer fazer de tudo. Muita gente chega hoje na igreja, já quer abraçar tudo e acaba não tendo estrutura suficiente para viver o chamado de Deus para a vida dela, e vai para onde? Acaba se desviando. Sim. Então, para tudo o nosso chamado, olha, para você ver, Abraão, que se transformou em pai de nações, demorou com 75 anos, Deus chamou ele. 75 anos. E o chamado, a promessa foi se cumprir quando ele tinha quase 100 anos. 25 anos se passaram para que o chamado de Deus, para que ele fosse viver o chamado de Deus na vida dele. Então quer dizer que o chamado de Deus não é do dia para a noite que acontece? Não é do dia para a noite. Você não pode entrar na igreja hoje. Já ir pregando, já ir se envolvendo. Tudo na vida precisa de tempo. Como diz, hoje é uma frase que está muito falada, né?
toda promessa passa pela fase do tempo. Então, tudo tem um tempo. Precisa ser construída. Um alicerce é igual uma casa. Precisa ser construído o alicerce, depois os muros, depois o telhado, depois fazer a parte de dentro do acabamento. E se quiser fazer primeiro o telhado da casa para depois fazer o alicerce, o que acontece? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não. Então, para viver o nosso chamado, pega essa senha aí, meu irmão. Pega aí, irmão. Para viver o nosso chamado, Pega aí, irmão. Precisa-se tempo, precisa-se de estudo, precisa-se pagar o preço. Pagar o preço que eu falo assim, precisa se orar, se jejuar, precisa se consagrar, se dedicar à obra de Deus. Léo, quer refazer para tirar esse eco aí? O pastor Elvis pediu para a gente refazer. Vamos tentar. Por causa do Fica aí, meu irmão, não sai daí não. Vamos obedecer o homem. Vamos tentar acertar aqui. Os irmãos que estão acompanhando, grande Lucas que é o nosso grande amigo, ator. O Lucas está conosco aí na live. Vamos rechamar aí o presbítero Andrei. Você que está nos acompanhando, irmão, nós estamos falando sobre vivendo o meu chamado, vivendo o nosso chamado diante da presença de Deus. Então, para viver o meu chamado, nós precisamos sair da zona de conforto, precisamos se dedicar diante da presença do Senhor, não fazer aquilo que nós queremos apenas, precisamos fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Você que está aí conosco aí, compartilha aí essa live aí. Coloca seu comentário embaixo. Vê para nós aí se o áudio ficou melhor agora. O Andrei está entrando de novo aí. Entrei. Agora acho que vai ir. Você está com 2 celulares aí? O pessoal da assistência veio falar aqui. Porque senão dá celular só. Beleza. Bora aí, pessoal, compartilhar tudo de novo. O Elton que deu uma força para nós aqui. O Elton é fantástico. Aí, ó. Já vamos contratar o Elton já para a equipe técnica. O homem sabe, né? O homem sabe. Glória a Deus. Vamos lá, então. Continuando por aqui, então, bora. Andrei. Bora. Continuando a partir do ponto que nós paramos aqui. Estava falando sobre o chamado, que o chamado precisa de tempo. E veja, eu quero citar algo interessante aqui, um chamado de alguém que eu acho muito bonito, que é o chamado de Estevão. Estevão é um chamado extraordinário, o chamado de Estevão. Olha, você que está conosco aí, abra sua Bíblia aí conosco em Atos. Atos 7. Vamos ler o 6. 6. O início do chamado de Estevão. Atos capítulo de número 6, versículo 1. Glória a Deus. Leia aí. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós,
7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Forte, hein? Forte, hein? Esse texto é um texto muitíssimo rico. Aí já dá pra gente falar umas 5 horas, pelo menos. Porque olha que interessante. Lê o verso de número 3 de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha que maravilha. Então, bom, tem um assunto polêmico. Você tá polêmico, rapaz. De boa reputação. Meu Deus, é muito forte. Eu não sei se eu posso falar isso. Mas tem muita gente aí sendo separado a obreiro que não tem boa reputação. E a Bíblia Por que será, Andrei? Será que é esse aqui? Eu também acho, hein? Será que eles o homem tá polêmico, gente. O homem tá polêmico. Meu Deus. Melhor não deixar, né? Mas veja que interessante. Por mais que tivesse um problema no meio da congregação, porque os gregos reclamou com os apóstolos, o pastor, os gregos reclamou com os apóstolos que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Os discípulos falaram assim: nós não podemos deixar o ministério de mestre, de ensinamento, para servir a mesa. Porque se deixasse de ensinar a palavra de Deus, veja, lembra que nós falamos, o ministério de mestre está aqui embaixo. Por quê? Coluna. Porque o ministério do ensino sustenta todos os outros ministérios. É o alicerce. É o alicerce. Se os discípulos, os apóstolos, parassem de ensinar, todos os outros ministérios iriam cair. Então você quer dizer que a igreja que não ensina a palavra não dura muito tempo? Igreja que não tem palavra, detalhe, a palavra que transforma, não é balela não. Palavra da verdade. Balela não. Palavra que não transforma é apenas uma narrativa, precisa haver transformação. Então se você tá numa igreja que não há transformação de vida, não há transformação de caráter, vaza fora. Mas se tiver muito barulho? Se tiver profetada... O barulho é consequência, porque o nosso corpo não aguenta tanta glória, porque a glória vem através da palavra. Isso. Pega um copo de água e bate com o garfo, um copo de água cheio. Vai fazer bastante barulho ou vai fazer pouco? Vai fazer pouco barulho. Mas pega um copo de água vazio, uma lata vazia, começa a bater com o garfo. A quantidade de barulho que vai fazer? Bastante. E o que sacia a sede? O copo cheio, que faz menos barulho. Às vezes, nem sempre o sinal de pular, de rodar, quer dizer que Jesus, ou que a palavra está presente. É forte. E o que transforma? João 8,32. É a palavra. A palavra transforma. Que liberta, que salva, então, que restaura. Posso ser polêmico um pouquinho? Polemizar um pouquinho? Manda. Então, se você está entrando na igreja e você não quer ter o seu estilo de vida transformado, não quer deixar
as práticas velhas para trás. O que é prática velha? Ah, vou ouvir uma musiquinha secular aqui. Não está falando de nada de besteira. Não está falando nada do inferno. Vou beber um copinho de vinho de vez em quando. Isso aí, o evangelho não entrou no teu coração não, meu filho. Procura o evangelho que transforma. Meu Deus. É forte, hein? Tô certo ou tô errado, Andrei? Por quê? Não, tá certo. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Penetra no corpo, alma e é apta para discernir os pensamentos. Era quem traz transformação, né? Eu não conheci um que foi até Cristo e não mudou os seus atos, né? Eu não conheci um. Veja que Bartimeu era um ladrão antes de conhecer a Cristo. Depois que conheceu a Cristo, ele restituiu muito mais aquilo que ele tinha roubado, né? Pedro, ele andou com Cristo 3 anos e meio, mas ele era um homem que feria, um homem duro. Porém, depois que ele conheceu a Jesus, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Então, há uma transformação. Quando nós realmente temos um relacionamento com Cristo, a velha criatura já não prevalece mais. Aí nós começamos a fazer a vontade de Cristo. As velhas práticas nós deixamos para trás. E aí começamos a andar nas boas obras. É o que Jesus falou para aquela mulher adúltera. Quem não falou para o povo? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo deixou a pedra e vazou. Mas o que ele falou para ela depois? Vai, não peque mais. Não peque mais. Então, Jesus está dizendo para ela, olha, a minha graça te salvou, a minha graça te alcançou. Agora vai, não peque mais. Mudança de vida. O Evangelho trouxe para aquela mulher mudança de vida. Aí, Judas e terra aí, E é muito importante. Isso é muito importante. E ali nós vemos que um homem sábio que eles vão escolher, um homem cheio de Espírito Santo, né? Aí tem o primeiro passo, que é um homem de boa índole, quer dizer, não um homem sábio, um homem de boa índole, sábio é o último. E daí, né, tem que ter uma boa reputação. Eu vou ter que falar. Vou falar de boa reputação. É a Bíblia que está aqui, né? Fala. Não guarda não, guarda não. Deus. Solta tudo. Vai casar umas 5 vezes. O cara já casou umas 5 vezes. Um escândalo atrás do outro. Na igreja dos discípulos, não era separado ao obreiro, não. Não é dizimista. Não é ofertante. É soberbo. Como que você vai separar um homem desse ao corpo de obreiro? Ao invés de edificação, ele vai trazer destruição. Não tem como. Então ele tem que ser uma pessoa de boa índole, de bom caráter. Porque se já não fosse de bom caráter, já não serviria para servir o corpo de obreiro de Cristo. Essa é a igreja primitiva, tá? Não estou falando das igrejas de hoje, não. Modernizou. Ô Andrei, vale lembrar que a gente está falando sobre ministério. Isso. A gente está falando sobre ministério. Porque tem muita igreja que o camarada erra, o camarada peca, e o que essa igreja faz? Afasta ele de tudo, até de beber a ceia do corpo e do sangue de Cristo. E são coisas diferentes. Né? A são ceia coisas não tem diferentes. nada a ver com o ministério. É o mundo, como diria o nosso grande pastor Edivaldo,
É o mundo espiritual e o mundo ministerial. Totalmente diferente. Um se edifica e o outro para edificação. Né? E veja, voltando aqui para o texto, que a hora está passando. Mas nós não falou nada ainda. Tem muito a falar. Então, vamos embora. Olha o que diz o texto. Os discípulos, os apóstolos, perseveraram no ministério da palavra e no ministério da oração. Posso falar? Pode falar. Então, Cristo é o modelo, né? Cristo começou o ministério estudando, orando. Nós vemos que ele aparece com 12, citando a Torá para o sumo sacerdote. Depois ele some na Bíblia e só aparece com 30, sendo batizado por João Batista, cumprindo a palavra de Deus, sendo batizado por intermédio da palavra. E em Mateus 4, em Mateus 3 ele é batizado. Em Mateus 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz ele para o deserto. E lá ele ficou orando 40 dias, jejuando, 40 dias e 40 noites. O Espírito de Deus conduziu ele ao deserto. Então quer dizer que não é só o diabo que conduz os cristãos ao deserto. O Espírito de Deus também conduz. E o deserto é um lugar sós com o Pai. Ele foi para o deserto, ele começou o ministério antes de escolher os 12 apóstolos, discípulos, ele foi orar. 40 dias e 40 noites orando. E quando ele vai se entregar, o que ele faz? Ele está no Getsemane, orando. Marcos capítulo número 14, versículo de número 32. Ele está orando. No meio da caminhada, ele está ensinando os discípulos em Mateus 6. E aí ele fala, entra no teu quarto, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, seu pai que está em oculto te recompensará publicamente. Em Mateus 6,9, ele fala, ensina os discípulos a orar a oração do Pai Nosso, né? Quando for orar, orareis assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E só nessa oração ainda dá para a gente ficar umas 3 horas falando sobre ela, né? Porque as pessoas não estão nem um fio para praticar ela. Se praticasse, já seria um mega obreiro, mas não é assim que funciona. Então ele começa orando, ensina os discípulos a orarem. Quando ele vai se entregar no Getsemane, ele está orando. Em todo momento, Cristo está orando. E quando ele morre e ressuscita, ele fala para os discípulos irem até o templo e clamarem pelo Espírito Santo que viria sobre eles. E em Atos 2 a promessa é cumprida. Quando ele está orando, eles estão orando em Atos 2, um vento veemente impetuoso, enche toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o ministério precisa ser embasado, firmado na oração, na palavra. Vou fazer um resumo aqui. Na oração, na palavra. Você precisa saber que o seu ministério não é para você, mas é para a edificação da igreja. Você precisa saber também que você precisa sair do comodismo para viver o chamado de Deus para a sua vida. Que o chamado de Deus para a sua vida leva tempo. Leva tempo. Não é do dia para a noite. E nós precisamos ter uma vida íntegra na sociedade para exercer o nosso ministério aqui nessa terra, ter a nossa vida aqui terrena, limpa, reta, íntegra, para exercer com sublimidade, para exercer com sabedoria, para exercer bem o nosso chamado. Foi isso que
aconteceu com Estevão. Isso que aconteceu com Estevão, né, Andrei? É. Não, nós não vamos encerrar, não. O pastor já está querendo que nós encerremos aqui. Nós só tá fazendo aqui um resumo da live já, só. Ainda falta. Vamos lá. Foi isso que aconteceu com Estevão, né, Andrei? É. Olha, mesmo hoje em dia, o que as pessoas costumam dizer? Ah, eu sou cooperador. Ah, eu sou diácono. Ah, eu não exerço um chamado grande na igreja. Ah, eu não faço uma coisa grande na igreja. Mas olha a importância do chamado de Estevão. O diaconato de Estevão serviu como base para que os apóstolos exercessem o chamado deles. Como diz o texto que nós lemos no começo. Uns foi chamado para profeta, outros para apóstolo, outros para mestre, para pastores, outros para doutores. Então, cada um tem o seu lugar no reino de Deus. Como Paulo fala, imagine se o olho quisesse tomar a vez da boca, o lugar da boca. Ou se o nariz queresse ficar no lugar das orelhas. O que seria do nosso corpo? Não seria nada, né? Então nós precisamos ter esta noção. Certo, Andrei? Tá vivo aí? Tá normal aí? Não, é que a minha conexão aqui deu problema. Agora tá. Deu problema na minha conexão aqui. Aí eu fiquei meio perdido. Não ouvi muito. Mas é isso mesmo. E é importante que nós... É importante nós sermos cheios do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Buscar a presença de Deus em oração. Né? Para que nós venhamos exercer um chamado. Nós precisamos caminhar com Cristo. Nós não podemos exercer um chamado sem ter uma intimidade com Jesus, sem conhecer a quem nos chamou. Tem muita gente que acha que está vivendo o chamado, até posta no Facebook, vivendo o meu chamado, sem conhecer a quem ele chamou. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Por isso que aqui os discípulos perseveravam na palavra e na oração. Então, a base do chamado, do chamado e a substância dele, porque não é só... Por isso que muita gente inicia e não consegue terminar, porque não tem sustento, não tem base. O seu chamado não tem base na palavra e nem na oração. Esses são alicerces, como você falou, né? Palavra e a oração, esses são os dois alicerces. Nós vemos que todos os homens de Deus, eles oravam. E não era só quando queria milagre, não. Não era só quando queria cura, não. Tem gente que procura Deus só quando necessita. É bom também. Pedir é bom. Mateus 7 diz que pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater, abrir-se-á. É bom pedir. Mas para você se ter um ministério sólido e firme, nós precisamos estar alicerçados na palavra e na oração, né? Veja que Abraão tinha um encontro com Deus todo dia, toda noite, né? Adão, me perdoe, tinha um encontro com Deus. Abraão também foi um homem que ele vivia ouvindo a voz de Deus, né? Tanto é que no início do seu chamado, como nós lemos em Gênesis 12, o próprio Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Ou seja, Deus se comunicava com Abraão. Isso é oração. Nós vemos que Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte orando, e Deus fez grandes coisas na vida dele. Ele foi um homem libertador, né? Moisés foi um grande homem de Deus. Nós vemos que Elias, ele fez o povo cair do céu em 57 palavras, né? Ele primeiro edificou o altar,
fez a valeta, colocou a lenha, colocou o sacrifício, e aí ele orou a Deus. Ele trabalhou duro, ofereceu a tua oferta, e aí ele clamou a Deus, né? O Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus de Israel, que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra... Não era a palavra de ninguém, a palavra de Deus. E conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ou seja, quando você fazer algo por tua palavra própria, não clame a Deus não, que Deus não está no meio. Se Deus não mandou você fazer, nem adianta você consultar Ele. Não adianta você orar, porque Ele não está no meio. Né? Ele fala que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde. Para que esse povo saiba, olha o ministério alcançando vidas, edificando o corpo de Cristo. Ele fala para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E aí o que aconteceu? Então caiu o fogo do céu, consumiu a oferta, o holocausto, e o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, houve conversão, houve edificação do corpo de Cristo. Jeremias 33:3 diz, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não o sabes. E Jeremias era um homem que ouvia a voz de Deus. Né? Jeremias 18, Deus fala com ele para descer à casa do oleiro. Né? E lá ele ouviria a voz de Deus. Deus faria ouvir as palavras dele. Jeremias ouvia as palavras dele. Né? Então nós vemos que todos os homens de Deus andaram segundo a palavra de Deus. Todos os homens de Deus na Bíblia, pelo menos, andaram segundo a palavra de Deus. E em oração, perseverando, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que eles faziam tudo conforme a palavra de Deus. Orando e ensinando e batizando. Eles eram fiéis a esses alicerces. Viviam em oração, em jejum. Nós vemos oração de Gênesis e Apocalipse. Né? Depois de Jeremias 33:3, Davi fala sobre oração. No Salmo de número 42, ele fala, por que está batida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E no Salmo de número 40, ele esperou, porque não está em ordem cronológica certinha, mas o Salmo de número 40 é o encaixe do Salmo de número 42. Ele fala, esperei com paciência no Senhor, ele se atentou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouviu o clamor dele. Me tirou do charco de lodo horrível. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Então, Deus mudou a realidade de Davi por causa do clamor dele. Né? Nós vemos a igreja primitiva orando. E eles cresciam nos templos, nas casas. Em Atos 16, versículo número 24, Paulo e Silas estão presos. 25, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e clamavam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o ouviam. E Deus mandou um terremoto e soltou só eles? Não, soltou todos que ali estavam. Por causa da oração e do clamor. O ministério novamente edificou o corpo de Cristo. E aí nós vemos o corpo de Cristo em Atos orando por Pedro, o líder que estava preso. O anjo desceu até aquele lugar e libertou o preso. Libertou Pedro. E Pedro foi liberto. Em Apocalipse, João escreve, João está na ilha de Patmos e quando João vai orar, Cristo aparece glorificado atrás dele. Ele fala, e eu olhei para ver quem era, e lá estava ele. Só que agora seus cabelos não estão mais humanos, seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, os pés como latão reluzente saindo da fornalha, sua roupa é um linho branco que não há na terra. Há um cinto de ouro que traça o meio de seu peito, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e sua voz era como a voz de muitas ondas.
A oração tem poder. O seu ministério precisa estar firmado na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos instrui a orar. Glória a Deus. Então, como que eu vou exercer o meu chamado? Como que eu vou saber o para que eu fui chamado? Por que eu estou nessa terra? Através da palavra e através da oração. Eu quero já dizer para você, quem sabe você chegou nessa live aqui e nem sabe por que parou aqui na live, ou você tinha um propósito de parar de ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. É tempo de você exercer o seu chamado. É tempo de você voltar a exercer, fazer aquilo para qual Deus te chamou. Deus não chamou ninguém para ficar parado. O primeiro chamado a qual nós fomos chamados é para a salvação. Mas depois, Paulo fala que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. O que é desenvolver a nossa salvação? É cumprir o nosso chamado nessa terra. O que é desenvolver a nossa salvação? É fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então comece a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. O que Deus te chamou para fazer? Eu não sei. Às vezes Deus te chamou para varrer a igreja. Deus te chamou para organizar as cadeiras. Deus te chamou para ver se tem copinho na igreja. Deus te chamou para pregar para a multidão. Deus te chamou para pregar para uma pessoa só. Veja, Estevão, o chamado na vida de Estevão foi pequeno. A Bíblia não fala que Estevão ganhou muitas pessoas, mas no dia da morte de Estevão, que foi apedrejado por amor à palavra de Deus, aleluia, a roupa de Estevão tocou os pés de Paulo, e Paulo ficou triste com aquele momento. E a partir daquele dia, naquele momento, Paulo se converteu ao cristianismo, se converteu a Deus, aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. E muitas, milhares de pessoas têm sido salvas através dos evangelhos, através das cartas de Paulo, que Paulo escreveu. Então eu acredito que todas as pessoas que foram salvas através das cartas de Paulo, todas elas têm um dedo, têm um pouquinho do ministério de Estevão. Então, às vezes, você vai viver a sua vida toda para pregar um dia só. Você vai viver a sua vida toda para falar uma simples frase para alguém, e essa pessoa vai ser um grande general nessa terra, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus nessa terra. Então faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus está levantando uma geração forte para impactar essa terra, e Deus conta com você nesse tempo. Deus conta comigo nesse tempo. Como que Jesus vai voltar? A partir do momento em que nós se levantarmos para pregar a palavra por toda a terra. E aí sim, quando o evangelho do reino for espalhado por toda a terra, Jesus virá para nos levar para o reino da sua luz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? O tempo está acabando. Está acabando o tempo. Eu quero já estar agradecendo aqui nosso presbítero Andrei, que esteve conosco aí, fazendo essa live. É pouco tempo, é 1 hora, e a gente tem que dividir aqui entre eu e ele para a gente falar um pouco da palavra de Deus. Mas é muito gostoso quando a palavra de Deus é pregada, a gente fala da palavra de Deus, a gente sente um prazer enorme. Não é isso, Andrei? Dê aí suas considerações finais aí para o povo. Queria agradecer a todos que nos assistiram, compartilharam essa live. Ainda pode compartilhar para a edificação do corpo de Cristo. Deus conta com você. Queria agradecer ao pastor Hermes Stefaniak, ao presbítero Léo Stefaniak, que Deus abençoe vocês com esse projeto lindo e edificante para a edificação do corpo de Cristo, nos ensinando sempre, e que venha crescer cada vez mais.
ensinando a palavra Amém. de Deus. Eu quero que Deus abençoe vocês poderosamente mesmo. Estou muito grato por estar aqui falando sobre a palavra de Deus, que é edificação para o corpo de Cristo. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estiveram conosco aqui. Grande Lilico, Deus abençoe sua vida, meu querido. Lilico está aí na live. Deus abençoe, meu querido, a sua vida. Missionária Aldelize esteve conosco aqui. Ellen Mendonça, Hermes, pastor Hermes, que estava ali atrás das câmeras. Valdemir Ribeiro, Thaís lá de Santa Mariana, pastor José Rui, Maria Aparecida, Sérgio, presbítero Sérgio ali do Jardim São Luís. Bastante gente esteve conosco aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Lembrando que toda segunda-feira estamos aqui a partir das 6h30, nós já estamos ao vivo pregando a palavra de Deus. Nós estamos ficando por aqui. Lembre, segunda-feira é hora da palavra. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe, até mais. Um abraço.